Irmãos, hoje nós vamos falar sobre santificação. Iniciar sobre santificação, nós estamos falando sobre a confissão de fé, e hoje nós vamos falar iniciar esse assunto de santificação. Foi falado de justificação e agora nós vamos entrar neste assunto. Claro que não tenho pretensão nenhuma de esgotar o assunto, mesmo porque tem outros itens. E é um assunto que é bastante complexo, é um assunto que não é fácil de falar. Até a gente tem algumas frases feitas, né, de santificação. Santificação é isso. Só que quando nós vamos para a Bíblia, nós vemos que santificação é muito mais do que a minha mente consegue entender. Como é que é? O que é isso? O que é ser santo? O que é santificação? O que é estar separado? E o texto, eu vou ler aqui o que a confissão traz nesse primeiro item deste assunto santificação, e que o Senhor nos ajude a discorrer, a falar sobre este assunto nesse primeiro dia. No próximo domingo alguém vai falar o item 2 e no outro domingo alguém vai falar o item 3, que é a complementação ou a sequência disso que nós vamos introduzir hoje. Então, a confissão traz o assunto santificação com esse dizer. Diz assim: os que estão unidos a Cristo, tendo sido chamados eficazmente e regenerados, possuem agora um novo coração e um novo espírito, criados nele por méritos da morte e da ressurreição de Cristo. Por esse mesmo mérito, são mais e mais santificados individualmente pela atuação da palavra e do Espírito de Cristo neles habitando. O domínio de tudo o que é pecado sobre eles é destruído. As suas várias concupiscências vão sendo sempre mais enfraquecidas e mortificadas. Os crentes mais e mais são vivificados e fortalecidos em todas as graças salvadoras, para praticarem toda a verdadeira santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Muito bem, é uma definição trazida pela confissão sobre santificação. Entendemos tudo, né? É bem interessante o que eles falam, o que os homens que se reuniram para falar sobre este assunto. E alguns estudiosos já disseram que santificação é um dos assuntos mais difíceis de falar na Bíblia. Não que justificação seja fácil, não que glorificação seja fácil, mas santificação é um dos assuntos mais difíceis de falar na Bíblia. Difícil de falar, difícil de explicar. Por quê? Porque se nós tentarmos viver santificação pelos nossos méritos, pela nossa força, jamais nós vamos conseguir. Aí alguém pode me perguntar assim, mas santificação não é coparticipação? É coparticipação. Mas é uma coparticipação na dependência do Espírito. Então, nós vamos ler a Bíblia e nós percebemos que santificação, a salvação, ela é unilateral, monérgica, só Deus salva, o homem não participa em absolutamente nada. A santificação é um processo onde o homem tem certa participação, é a coparticipação. Porém, essa coparticipação ela só acontece com a ação do Espírito Santo. E nós vamos tentar falar um pouco sobre isso hoje, ver se nós saímos daqui um pouco entendendo. Ou seja, a santificação é despir do velho e revestir do novo. Como nós cantamos aqui e nós temos falado isso reiteradamente aqui nesta comunidade. É despir do velho e revestir do novo. Isso Paulo fala no livro dele, na carta dele aos Efésios, onde ele fala que o homem precisa se despir do velho homem. Quando eu falo despir do velho e revestir do novo, entenda uma roupa mesmo. Tirar uma roupa suja, tirar uma roupa velha, uma roupa rasgada, uma roupa que não tem mais como utilizar e colocar uma roupa nova. É isso que Paulo estava falando aos Efésios quando ele diz despir do velho. Quando ele fala se despir do velho, ele está falando se despir do velho homem,
da velha natureza, da natureza adâmica, do eu, e revestir do novo homem, da nova vida, da vida de Cristo. Isso que o Paulo está dizendo. Despir do velho, revestir do novo. Isso está em Efésios capítulo 4. Irmãos, e nós somente pode participar do processo de santificação quem já foi justificado, quem já foi regenerado, quem já foi salvo, quem já teve o seu coração trocado. Não é possível inverter este processo. Não é possível eu primeiro participar de um processo de santificação, depois eu participar de um processo de justificação. Por que, Flávio, que não é possível? Porque antes de nós sermos justificados, nós estávamos longe de Deus. Antes de você ser justificado, de você ser salvo, você não queria Deus. Como eu e você não podemos, de forma nenhuma, ir lá e dizer, agora eu vou me salvar, porque nós cremos que a salvação ela é um ato unilateral, monérgico, individual de Deus para com o homem, a santificação também não é possível inverter. Eu não consigo ir lá me santificar para depois eu ser justificado. Não. Primeiro o Senhor nos salvou, nos justificou e agora nós entramos num processo de santificação até a volta de Cristo Jesus. Nós vamos falar um pouco mais para frente, eu vou adiantar aqui, esse processo de santificação, ele não tem limite. Não há limite, eu não chego no ápice. Olha, eu já me santifiquei, senhor Samuel, tanto suficiente que não tem mais aonde ter santificação na minha vida, de tão santo que eu sou. Algumas pessoas dizem que é possível, que é tão santo que acabou, chega. Eu não sei depois que vem, depois de santificação, mas nós cremos que isso não é possível. O processo de santificação, você não chega no ápice dele. E tanto justificação como santificação, como eu disse, ele depende da ação do Espírito Santo. Se você prestar atenção no livro de Gálatas, no capítulo 5, acho que a partir do versículo 19, se eu não estiver equivocado, Paulo vem falando ali uma série de atitudes da carne. Ele vem falando de ali prostituição, lascívia, um monte de coisa e tal. A hora que ele chega no versículo 22 de Gálatas, ele diz assim, mas o fruto do Espírito é. Ou seja, todo aquele processo, todos aqueles itens ali do fruto do Espírito, que eu acho que são 7 ou 9, que diz amor, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, paz, alegria, tudo isso é fruto do Espírito. Aí você vai dizer assim para mim, tá, mas o que isso tem a ver com santificação? Tudo. Porque santificação é longanimidade, benignidade, amor, mansidão, paz, alegria, tudo isso é santificação. E tudo isso é fruto do Espírito. E não frutos no plural, mas fruto do Espírito. Por quê? Porque se você quer ser longânimo, você precisa de Cristo. Se você quer ser benigno, você precisa de Cristo. Se você quer domínio próprio, você precisa de Cristo. Se você quer amor, é Cristo. Se você quer é Cristo. Então, Cristo é longanimidade, Cristo é benignidade, Cristo é domínio próprio, Cristo é mansidão, Cristo é, Cristo é, Cristo é, Cristo é. Então, a ação do Espírito na nossa vida nos leva a esses itens de Gálatas 5, 22, se alguém quiser ler melhor em casa. Então, tá bom. Irmãos, eu nem entrei na confissão, isso é só uma introdução, tá? Daqui a pouco a gente conversa sobre isso aqui. A palavra hebraica para santo significa o quê? Significa separado e não impecável. Ou seja, as pessoas, eles colocam no mesmo patamar de santo e impecável. Não. Santo não significa impecável. Eu até falo, algumas pessoas já me falam, mas você tem coragem de falar que você é santo? Tenho. Eu sou santo. Ah, mas não é possível, mas você erra. Por quê? Porque as pessoas acham que santo significa impecável. Não.
Santo significa separado. Mas separado do quê e para quê? Quando você separa de alguma coisa para outra coisa. Você é separado do mundo para fazer as obras de Deus. Isso é santificação. Você é separado do mundo para Deus. E isso é santificação. Diante disso, meus irmãos, todos os que são convertidos, eu quero que você preste atenção nessa frase. Todos os que são convertidos por Deus a Cristo, preste atenção, todos os que são convertidos por Deus a Cristo são santificados por Ele, ou seja, separados por Ele. Por que eu estou dando ênfase nisso? Porque não há conversão só a Cristo. Tem gente que se converte a uma seita, se converte a isso, se converte àquilo, se converte a outra coisa. Agora, a santificação é somente aqueles que são convertidos por Deus a Cristo. Não é aquele que diz, eu me converti. A partir do momento que eu me converti, eu posso me desconverter. Mas a partir do momento que Deus me converteu, ou que eu fui convertido a Cristo, eu não sou mais desconvertido de Cristo. Isso é uma segurança para nós que cremos em Deus, que fomos convertidos. Por que você está falando isso? Porque se você for olhar para a tua vida, eu não conheço a vida de vocês, mas se você for olhar para a tua vida, você vai ver que não tinha motivo nenhum em você, glória nenhuma em você, mérito nenhum em você, para você reivindicar a sua conversão. Nem eu tinha, nem em mim, nem tinha, nem tenho. Se você olhar para a tua obra, você vai dizer, puxa vida, rapaz, eu mereço isso, hein? Porque eu sou bom, hein? Nada, não sobra uma agulha de bondade. Por isso que nós somos convertidos a Deus. Romanos 1:7 diz assim: a todos os amados de Deus que estão em Roma, chamados para ser santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Quando Paulo usa o termo chamado, ele está se referindo especificamente aos crentes dentro da igreja, aqueles que têm uma fé salvadora dada pelo Senhor. Irmãos, nós temos percebido também, em cima dessa questão, em cima da definição de separado, há pessoas que estão com uma vida totalmente fora dos padrões de Deus, em cima da definição somente do termo santo, que significa separado. Em cima dessa definição, sob este manto, tem muitas pessoas que levam uma vida totalmente fora dos padrões de Deus, sobre a pseudo-oração de que eu sou santo. É a mesma desculpa que nós ouvimos quando as pessoas dizem assim, eu estou na graça. Eu estou na graça. Mas vive uma vida totalmente fora da graça. E nós percebemos essa situação na mesma definição. Eu sou santo, mas não tenho uma vida de santidade. Então, saber da definição de santo ou santificação não está diretamente relacionado a uma vida santa, a uma vida separada pelo Senhor para o Senhor. Correto? Então, nós vamos deixar isso bem claro sobre isso daqui. Os crentes que são verdadeiramente crentes, eles procuram, pela ação do Espírito Santo, uma santificação constante, diária e progressiva. Coloca isso na sua anotação. Uma santificação constante, diária e progressiva. Como eu disse, brincando com o Samuel aqui, eu não chego no ápice da santificação. Eu não chego num momento que eu digo, acabou, tudo que eu tinha que ser santo eu já fui. Agora eu não sei mais. Não, a santificação é diária, é progressiva e ela é constante. Quando Pedro escreve na sua carta, no capítulo 1, 1 de Pedro 1:16, ele escreve o seguinte, ele diz assim, sede santos porque eu sou santo.
Gente, isso aqui chega a dar um frio nas canelas. Entendeu? O Senhor dizendo, sede santo, porque eu sou santo. Isso aqui não é o seguinte, Célia. Célia, se você quiser ser santa, seja. Se você não for, não tem problema. Não, é imperativo. É ordem. E você tem um exemplo. Não é, você vai ser santo se você quiser, Célia, porque não tem referência, não. Sede santa, porque eu sou santo. É imperativo, é ordem, tem referência, tem modelo. Então, seja porque eu sou. É o Senhor que está dizendo isso daqui. E o Senhor está dando uma ordem, e essa ordem é para a igreja. Essa ordem não é para quem não é crente. Essa ordem é para aqueles que já são crentes, aqueles que já nasceram de novo, aqueles que já receberam Cristo como seu Salvador e Senhor. Sede santo, porque eu sou santo. Isso daqui não é se você quiser, é um imperativo, é uma ordem do Senhor. Irmãos, nós não temos como ser onipresente, onipotente e onisciente. Nós não temos condições de ser onipotente, onipresente e onisciente. Nós não temos como ser essas três atributos de Deus, mas nós temos que ser santos. E isso em toda a nossa maneira de viver. No nosso comportamento, na nossa atitude, na nossa fala, dentro e fora da igreja, dentro e fora desse púlpito. Vou contar uma história para vocês que eu ouvi há um tempo. Numa escola dominical de uma certa igreja, um dia, acabou o culto. Estava todo mundo saindo, despedindo do pastor ali na porta. Graça e paz, irmão, bom domingo. Graça e paz, bom domingo. De repente chega um caminhão de mudança. Chega um caminhão de mudança na frente da igreja. É a esposa do pastor com a mudança na frente da igreja. Chegou na frente da igreja, os irmãos falaram, irmã, que é isso? Vai mudar? Vou mudar. Mudar para onde? Mudar para a igreja. Por quê? Mudar para a igreja por quê? Porque meu marido aqui é um santo, mas lá em casa é um demônio. Eu quero esse aqui. Eu quero esse aqui. Eu quero esse aqui da igreja. Lá de casa eu não quero mais não. Então eu vou mudar para a igreja. Quem sabe melhora. Ser santo dentro e fora da igreja. No meu comportamento, na minha atitude, na minha fala, no meu dia a dia, no trânsito, no meu trabalho. Ser santo, santo, santo. De alguém olhar para nós e dizer assim, esse cidadão aí é diferente. O comportamento dele é diferente. A fala desse cidadão aí ou dessa cidadã é diferente. Tem alguma coisa estranha nesse menino aí. Tem um negócio especial nesse menino aí, nessa menina aí. Santidade. Santidade não é brincadeira. Ser santo porque eu sou santo, diz o Senhor. E ser santo, como eu disse, não é uma opção, é imperativo. E como? Como nós temos falado aqui pelos meios da graça. Quais são os meios da graça? A palavra dele, lermos a palavra, estudarmos a Bíblia, orarmos ao Senhor, meditarmos ao Senhor, conversarmos com pessoas sérias que creem no Senhor verdadeiramente, é nos alimentarmos da palavra de Deus, é nos alimentarmos do Senhor, é nos relacionarmos com Ele, porque Ele é um ser, uma pessoa que quer relacionamento e nós precisamos nos relacionar, ter um relacionamento íntimo, pessoal com Ele, individual com Ele, dia a dia, progressivamente. É assim que nós vamos crescendo. E nós vamos ver aqui, depois na segunda parte, que isso aumenta e diminui o quê? Diminui a nossa vida pecaminosa, diminui as concupiscências, aumenta a santidade, diminui o pecado, aumenta o relacionamento com Deus, diminui o relacionamento com o mundo. Irmãos, e da mesma forma que, falando sobre a separação, da mesma forma que Israel no Antigo Testamento foi separado das nações, separado por Deus das nações vizinhas para que fosse santo, da mesma forma a igreja deve se apartar do pecado para o serviço de Deus. E a separação de Israel e da igreja não foi pelos méritos nem de um e nem de outro, mas foi pela graça e a misericórdia de Deus. Isso está em Deuteronômio 7:7-8, que diz assim:
Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, falando para Israel, pois éreis o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mãos poderosas e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Ou seja, Israel não tinha nada de especial, mas Deus foi lá e separou. Da mesma forma que eu não tenho absolutamente nada de especial. Não sei se você já fez essa pergunta, irmãos. Eu já fiz. Senhor, por que eu? Tem gente tão melhor do que eu? Não tem? Tem gente melhor do que a gente? Senhor, por que eu? Pela graça e pela misericórdia dele. Não que eu mereça. E eu tenho certeza que você também não merece. Então vamos agora para o texto. Os que estão unidos a Cristo, tendo sido chamados eficazmente regenerados, possuem agora um novo coração e um novo espírito, criados nele por méritos da morte e da ressurreição de Cristo. Por esse mesmo mérito, são mais e mais santificados individualmente, pela atuação da palavra e do Espírito de Cristo deles habitando. Muito bem. O texto nos traz dois grupos distintos. Um grupo que está unido a Cristo e um grupo que não está unido a Cristo. Quer dizer, os que estão unidos a Cristo. Então, nós percebemos dois grupos distintos aqui. Um grupo de pessoas que está unido a Cristo e outro grupo de pessoas que não está unida a Cristo. E os que estão unidos a Cristo é este grupo que nós vamos trabalhar hoje. E nós percebemos que este grupo que está unido a Cristo não somente foi chamado, mas foi chamado eficazmente e foi regenerado. Nós precisamos definir aqui, fazer mais uma definição. Daqueles que são chamados pelo chamado geral do Evangelho, e dentre esses, aquele chamado eficaz do Espírito Santo. Esses muitos são chamados, mas dentre desses muitos, há um chamado eficaz do Espírito Santo. E esse chamado eficaz, a própria palavra diz, foi chamado eficazmente. Estes vêm pelo Senhor. Então, é esses que nós vamos trabalhar, aqueles que foram chamados eficazmente pelo Senhor. Irmãos, percebam que nós não conseguimos falar de santificação sem falar de regeneração. Como eu falei no início, eu não consigo me expressar sobre santificação sem antes falar de justificação. Por quê? Porque é sequência. Eu não consigo inverter esse processo. Eu não consigo me santificar para depois ser justificado. Não! Primeiro eu sou justificado, depois eu entro no processo de santificação. Por isso que diz assim, aqueles tendo sido chamados eficazmente regenerados, possuem agora um novo coração. Ou seja, primeiro o Senhor chama, converte, justifica, aí entra num processo, troca o coração, aí entra num processo de santificação. Não dá para ser o contrário. E qual a importância disso? A importância para nós é fantástica, porque nós fazemos parte de um povo, nós fazemos parte de uma conversão ou de uma santificação que é indissolúvel. Como eu disse agora há pouco, nós não cremos que quando o Senhor nos converte, quando o Senhor nos justifica, quando o Senhor nos regenera, que isso possa reverter, que isso possa acontecer o contrário. Nós não cremos que o cristão verdadeiro perde a salvação. Nós não cremos porque não fui eu que conquistei a salvação. Eu fui salvo pelo Senhor. Então, se eu fui salvo por Ele, eu não tenho como desfazer essa salvação. Por isso que para nós é uma segurança maravilhosa, porque eu não creio num Deus que muda o seu humor a cada segunda-feira. Eu não creio num Deus caduco, que se esquece. Eu não creio num Deus que olha para o Samuel e diz,
Não gostei do seu hoje não, Samuel. Essa máscara não está bem com a tua roupa, então você perdeu a sua salvação. Não, eu não creio num Deus que se altera dessa forma. Ou num Deus caduco, como as pessoas percebem. Como é que você vê Deus? Ah, um senhor de barba, cabelão, com uma muleta que tem dificuldade para se locomover. Não! Eu creio num Deus como Jesus disse, meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho. Num Deus poderoso, onipotente, onisciente, onipresente, que controla todas as coisas, um Deus que contabiliza cabelo, um Deus que contabiliza pardais, um Deus que conhece você antes de você ser formado, diz o Salmo 139. Um Deus que sabe tudo a seu respeito, muito mais do que você. E voltando para o Salmo 139, um Deus que diz que todos os seus dias estão contados. Esse é um Deus que nos santifica. Esse é o nosso Deus. Esse é um Deus que nos dá segurança. Um Deus que diz, olha, eu te chamei do lamaçal do pecado e te transportei para o reino do Filho do meu amor. Esse é o Deus. Falando sobre esse Deus que nos chama, eu quero falar 2 versículos, João 6,37 e João 6,44. Todo aquele que o Pai me der, esse virá a mim. Presta atenção aqui, nas duas falas, toda e ninguém. Todo aquele que o Pai me der, esse virá a mim. E o que vem a mim, de maneira alguma o excluirei. Tem algumas traduções que dizem assim, de maneira nenhuma o lançarei fora. 6,44, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Então presta atenção, todo aquele que o Pai me der, vem a mim. Ninguém pode vir se o Pai não trouxer. Então isso exclui qualquer outra coisa. Todo aquele que o Pai trouxer, vem. Ninguém pode vir se o Pai não trouxer. Então não há interferência aqui. Se é todo, bom, tem um meio termo. Não, não tem. Todo aquele que o Pai trouxer, vem. Ninguém vem. Alguém disse que no reino de Deus não há voluntário. Eu não me candidato, eu não preencho um cadastro, eu não faço uma seleção para entrar. Não, eu sou chamado. E chamado pelo Pai. Pelo Pai. E ninguém pode se candidatar. Eu me candidato à salvação. Vê se eu passo nessa peneira aí ou nessa seleção. Não, eu sou chamado pelo Senhor. E neste grupo, irmãos, o Senhor troca o coração, como ele diz aqui. O interessante que alguém já disse que Deus não faz uma costurinha no coração, que Deus não faz uma gambiarra, que Deus não faz um jeitinho, ele troca o coração. Ele não dá ali uma ajeitadinha no nosso coração. Ah, vou usar esse mesmo coração, ele está bonzinho aqui, ó, vou dar só uma costuradinha aqui. Não, a Bíblia diz que Deus troca o nosso coração. Isso está em Ezequiel 36, 26, quando diz assim, dar-vos-ei um coração novo. Além disso, porei dentre vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e darei um coração de carne. O coração de pedra é aquele que você tinha quando você era do mundo. Coração que não adora, um coração egoísta, coração cheio de presunção, de justiça própria, de eu, de palanque, de reivindicação. Coração de carne é aquele coração que diz, não eu, mas Cristo. É aquele que diz, Senhor, o Senhor é Senhor da minha vida. Senhor, a tua vontade boa, agradável e perfeita seja na minha vida. Não a minha vontade, mas a sua. Não eu, mas Cristo. Pois é, ele arranca aquele coração carnal, adâmico, e coloca um coração novo. Porque o coração novo é um coração que o adora, é um coração que é santificado. O coração velho não tem adoração. A santificação inicia a partir da troca do coração. Mas é interessante que o texto diz que nada disso é pelos meus méritos, mas o texto diz que é pelos méritos de Cristo. Irmãos, isso às vezes
traz em nós uma situação, puxa, mas como que eu sou? Eu não faço nada? Não faz nada. Porque se você fizesse, certamente você estragaria alguma coisa. Se eu fizesse, certamente eu estragaria alguma coisa. Eu não faço nada, não. Faz, crê. Crê porque é o Senhor que está fazendo. Irmãos, a santidade de Deus se manifesta na cruz. A morte expiatória, a morte substitutiva na cruz, demonstra a santidade infinita de Deus e o ódio dele pelo pecado. Primeiro ponto, a santidade se manifesta na cruz. Segundo ponto, a santidade se revela na cruz, ao ponto de Deus ter nos reconciliado com Ele, estando nós inimigos, perdidos. Eu já falei isso daqui uma vez. Quando eu tenho uma disputa, uma intriga, uma rixa, um problema com alguém, qual é o normal? É eu ir e pedir desculpa para Etel. Etel, você me perdoa, porque aquele dia eu estava errado, eu falei o que eu não deveria falar, eu estava nervoso, você me perdoa, nós ficamos inimigos de mal um tempo, eu quero restabelecer a amizade entre mim e você, certo? Então você me perdoa? Te perdoa. Aí nós restabelecemos a amizade. Isso é humano. Com Deus, os inimigos somos nós que afrontamos, nós que pecamos, nós que erramos. E quem que procurou a reconciliação? Ele. O ofendido procura a reconciliação com o ofensor. Nós fomos aqueles que ofendemos a Deus, só que Ele é que veio buscar reconciliação em Cristo Jesus. Ele nos reconciliou com Ele em Cristo Jesus, porque eu e você não tínhamos condições nenhuma de nos reconciliar com Ele. Veja, irmãos, como que o texto continua. Pelos méritos de Cristo, ou seja, mérito de Cristo, a santificação não tem limite, como eu falei aqui já. Eu disse que tem alguns grupos, e tem mesmo. Tem um grupo que diz que o homem chega num patamar tal de santificação que ele nem pecar, ele peca mais. É verdade, tem um grupo teológico, uma linha teológica que diz isso, que o homem ele chega num patamar de santidade que às vezes ele não peca. E nós não cremos assim, eu sei que eu não sou assim, porque eu não cheguei nesse estágio ainda. Então, não sei se alguém aqui já chegou nesse estágio de santidade tal, que pode falar, não, eu sou santo o suficiente que eu não peco mais. Pois é, eu não posso chegar nisso. Por isso que eu digo que nós cremos que é um processo individual, é um processo que eu acrescento intransferível. A santificação é um processo individual, progressivo, diário e intransferível. Eu não consigo transferir santificação para minha esposa e ela não consegue transferir para mim. É você com Deus. Pois é, e como que isso ocorre? Quando nos interessamos pela palavra de Deus, por um relacionamento com o Senhor, com a nossa vida diária, com a leitura da palavra. Eu comecei a ler um livro do A.W. Pink, que o tema é Interpretando as Escrituras, e ele me arrebentou. Eu só li a introdução, já parei, porque só na introdução, no prefácio do livro, eu já estou pensando, foi uma semana ver se eu volto a ler o livro. Só o prefácio do livro, ele diz assim, eu vou colocar aqui para vocês. Verdade, eu li o prefácio, da meia página, eu parei, falei, Senhor, se o prefácio é isso, eu não quero nem ver o livro. O prefácio diz assim, Deus nos deu um livro de livros. Obviamente, Ele queria que o lêssemos, entendêssemos e praticássemos o que entendemos. Devido a isso, os cristãos deveriam amar a leitura e estar entre os melhores leitores. Mas quão diferente é a nossa realidade? O cristão comum dos nossos dias entende pouco ou quase nada de Bíblia. Não gosta de ler. Frequentemente não consegue compreender o que lê. E é um péssimo leitor. Não sou eu que estou dizendo, tá? Briga com a W. Pink. Há em nossa geração, como houve em todas as outras passadas,
uma ignorância geral a respeito do verdadeiro ensino das Escrituras e sua verdadeira interpretação. Por que levaríamos, essa pergunta me arrebentou, por que levaríamos a palavra de Deus a sério se não levamos o próprio Deus a sério? A nossa atitude com a palavra de Deus revela muito da nossa atitude para com o próprio Deus. Por que levaríamos a palavra de Deus a sério se não levamos o próprio Deus a sério? E aqui eu fechei o livro e digo, eu volto a ler depois. Aqui, sabe aquela martelada no cérebro, entendeu? No coração, falo, Senhor, tem misericórdia de mim. Quando diz aqui, a nossa geração é péssima na leitura. Presente, Senhor. Presente, Senhor. Alguém diz assim, você lê a Bíblia? Eu digo, não tanto quanto deveria. Não tanto quanto deveria. Leio muito pouco. Precisava ler mais, muito mais. Então, irmãos, é simples. Se Deus é a fonte da santidade, busquemos nele ser santos. E isso diariamente. Onde? Na palavra dele, orando a ele, meditando no que diz. Se não, preste atenção nisso daqui, se eu não tenho contato com a palavra de Deus, fico somente na superficialidade. Eu me contento com o que me dizem. Aqui, ó. Olha o que está escrito aqui, ó. Examine a Escritura. Todos os dias, para ver se o que está sendo falado, pregado é verdade. Examine os bereanos. Se eu não tenho contato com a palavra de Deus, eu preciso me satisfazer com o que me dizem. Nós nos tornamos um detentor do que as pessoas falam. E aí pode ser pastor, pode ser padre, pode ser quem você quiser. Eu preciso ler a palavra de Deus. E quando eu leio a palavra de Deus, isso é um processo de santificação. O Senhor fala comigo. Alguns lugares dizem assim, eu vou em tal lugar buscar a palavra de Deus. Alguém diz o seguinte, quando você faz isso, tendo a Bíblia à tua disposição, é a mesma coisa que você estar diante de uma cachoeira e morrer de sede. É a mesma coisa. Se você tem a tua Bíblia à disposição, e você diz que você vai em um lugar esse ou aquele buscar uma palavra, é a mesma coisa que você está diante de uma cachoeira, com sede e morrer de sede. Só beber água. Então é isso. João disse o seguinte, em 17:7. Santificai-vos na verdade. A tua palavra é a verdade. Você quer a verdade? Bíblia, a tua palavra é a verdade. Agora eu vou para a segunda parte. O domínio de tudo que é pecado sobre ele, sobre esse grupo, é destruído. Olha só, olha que frase, irmãos, olha que frase. O domínio de tudo que é pecado sobre eles é destruído. Sobre quem? Sobre esse grupo que foi regenerado. Sobre este grupo que está sendo santificado. Sobre esse grupo que foi chamado eficazmente. E mais, as suas várias concupiscências vão sendo sempre mais e mais enfraquecidas e mortificadas. A Bíblia não diz? Mortificados a carne. Os crentes, este grupo, os crentes, mais e mais são vivificados e fortalecidos em todas as graças salvadoras, para praticarem toda a verdadeira santidade. E aí ele termina, sem a qual ninguém verá a Deus. Isso está em Hebreus, que sem a santidade ninguém verá a Deus. E como que funciona isso, meus irmãos? Na mesma proporção que a santidade aumenta, o domínio do pecado diminui. Pensa numa balança. Você estava assim, ó, aqui é pecado, aqui é santidade. Ó, na mesma proporção que o relacionamento com Deus aumenta, na mesma proporção que a santidade aumenta, o pecado diminui, as concupiscências da carne diminuem, são enfraquecidas, são mortificadas, os crentes são fortalecidos.
Irmãos, só há uma fonte de nós sermos fortalecidos, é no Senhor, é na palavra dEle. A fonte para fortalecimento do crente é onde é? É a oração, é o Senhor, não é o pastor, não é a comunidade, é a palavra. Então, quanto mais nós buscamos o Senhor, quanto mais nos relacionamos com Ele, menos do mundo na nossa vida. Praticar toda a verdade, sem a qual ninguém verá Deus. Como que funciona isso, irmãos? Identificado com Cristo pela fé, perdoado, justificado e separado para o serviço de Deus. O homem renascido pelo Espírito de Deus é possuído pelos interesses da vida com Cristo. Há um novo interesse neste homem. O interesse do homem era para as coisas do mundo. O novo interesse do homem no processo de santificação é para as coisas de Deus. É para as coisas relacionadas ao Senhor. Ou seja, o serviço de Deus, o novo Senhor, passa a ser o Senhor Jesus Cristo. É para onde nós fomos separados. É o que diz Paulo em Gálatas, capítulo 6, versículo 14, que diz assim, estou crucificado para o mundo e o mundo para mim. Percebe? Eu estou crucificado para o mundo e o mundo para mim. Ou seja, esse mundo não tem absolutamente nada que me atrai. Eu já não faço mais parte dele. Eu estou crucificado por mundo. Não me atrai mais as coisas do mundo. Estou crucificado para o mundo e o mundo para mim. Ou seja, eu vivo aqui ainda, mas estou de passagem. As coisas do mundo não me atraem, não são mais interessantes para mim. Os pecados que eu cometi já não são mais interessantes. Aquilo que era relevante na minha vida não tem mais relevância. Aquilo que eu adorava, eu não adoro mais. Aquilo que eu praticava, eu não pratico mais. Aquilo que era de suma importância na minha vida, hoje não tem mais valor nenhum. Eu até olho para o passado e digo, como que eu fiz isso? Eu vou contar um testemunho para vocês. É triste, porque não é testemunho, não. Testemunho é testemunhar de Cristo. Agora, testemunho é quando a gente fala da vida da gente. Quando eu olho para trás e eu vejo que eu passava 5 dias da minha vida pulando carnaval e noite, eu digo, Senhor, mas como é que eu tinha interesse nessas coisas? Da onde que saía interesse para isso? Da onde, Senhor? Que saía interesse para ficar totalmente bêbado e outras coisas durante 4, 5 noites pulando o carnaval. Não que. Mas, irmãos, eu para mim, eu olho para trás e digo, Senhor, da onde que saía interesse para isso? E da onde que foi tirado isso assim, que eu não tenho mais interesse nenhum. Quando eu olho, eu falo, Senhor, que dó, quanto tempo perdido. O que é isso? Foram os meus méritos? Não foram os meus méritos. É o que Paulo diz. O mundo está crucificado para mim e eu estou crucificado para o mundo. E aí eu vou ler aqui Romanos 6,14, diz assim, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Irmãos, o novo homem não está mais sob o domínio e a condenação do pecado. O pecado não domina mais sobre o homem. Olha o que diz Gálatas 5:24. E os que são de Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Queridos, a vida do cristão, a vida do crente, verdadeiramente crente, é um culto perene a Deus. Não pensem vocês que culto é domingo de manhã ou domingo à noite. Aqui é um local que nós nos reunimos para glorificar o Senhor, cultuarmos o Senhor. Só que o culto nosso, ele é perene, ele é diário, ele é progressivo. O culto ao Senhor do cristão não para. Eu vou lá no culto, eu vou assistir um culto.
Não, eu não assisto um culto, eu participo do culto. A minha vida é um culto ao Senhor, diariamente, diuturnamente. Aqui é um local que nós nos reunimos em comunhão, os irmãos, nos domingos. Mas o meu culto individual, intransferível, progressivo, é o meu culto a Deus. Todo dia, toda hora, diuturnamente. Eu não saio domingo agora cedo e interrompo o meu culto. Aí à noite eu retomo o meu culto ao Senhor. Não, o culto é perene, porque o culto é o meu relacionamento com o Senhor. É o meu crescimento com o Senhor, relacionamento diário, constante com o Senhor. Pois é, a partir disso, então, eu posso ler com tranquilidade Romanos 6,6. Sabendo isso, olha, começa maravilhoso, que foi crucificado com ele o seu velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravo. O pecado não faz mais parte, Irmãos, deixa eu repetir, eu não estou falando de impecabilidade, eu estou falando de senhorio. O pecado não é mais o meu Senhor. Eu estou falando que o meu Senhor é o Senhor Jesus Cristo. Eu, tristemente, ainda peco. Tristemente. E eu acho que vocês também podem falar isso daí. Tristemente, nós ainda pecamos. Mas isso vai acabar um dia. E nós estamos nesse processo de santificação. Então, a partir disso, irmão, o propósito do crente não é mais viver para si mesmo, mas é viver para Cristo. Convém que eu viva para o Senhor Jesus. O nosso velho homem foi crucificado na cruz, como diz Gálatas 2,19, estou crucificado com Cristo. Terminando, resumindo essa parte até aqui, santificação inicia com justificação, não pode ser o contrário, primeiro eu sou salvo, sou justificado, sou regenerado, aí entra o processo de santificação, é um processo coparticipante, porém na dependência do Espírito Santo. Não tem limite, aumenta com o relacionamento com o Senhor. Santificação significa separado e não impecável. Às vezes a gente vai a algum lugar e vê uma foto assim de uma pessoa com uma cara assim, santo. Digo, pois é, eu também sou. Que é blasfêmia? Não, é porque as pessoas têm essa visão de santo ser sem pecado. Mas santo significa separado e separado para o trabalho do Senhor. Você pode dizer, eu sou santo? Pode dizer, eu sou santo. Sem reserva, eu sou santo. Às vezes dá um frio na barriga falar, eu sou santo, né? Fala, será que eu sou mesmo? Eu sou. Se você crê em Cristo Jesus como seu suficiente Salvador e Senhor, se você já confessou diante de Deus os seus pecados, se você já se arrependeu dos seus pecados, se você tem certeza que você já nasceu de novo, que você é filho de Deus, então você pode dizer com toda certeza, eu sou santo. Ainda peco, mas um dia eu vou deixar de pecar, porque o Senhor Jesus vai voltar para buscar a igreja dele.